Bem-vindos ao nosso primeiro podcast Você Sabia? Conosco hoje a convidada, a professora mestre Daniele Sanderson. Eu sou Evandro, acadêmico de Direito do 4º período. Eu sou o Sandro. Eu sou a Tatiana, também acadêmica do 4º período. Professora Dani, vamos à primeira pergunta. O jovem com 16 anos tem direito ao voto e este mesmo jovem, se cometer algum crime, terá um tratamento diferente daquele aplicado após a maioridade. Qual a sua opinião sobre a capacidade de votar e a incapacidade de responder criminalmente aos 16 anos? Olá, tudo bem, pessoal? Esse é um tema bastante complexo, que envolve muitos aspectos aqui, aspectos legais, aspectos sociais e aspectos éticos. Quando nós pensamos na questão do voto e na maioridade penal, nós temos que pensar no ponto de vista sociológico. Vamos imaginar que a votação, o direito ao voto desse adolescente de 16 anos, desse menor, ele é facultativo. Então, facultativo, ele vota ou não. E é também uma decisão do coletivo, onde ele vai pensar em fazer uma votação, em ir lá estar atuando do ponto de vista de cidadania, de democracia, e estar atuando como um eleitor. É facultativo, ele não é obrigado, ele é obrigado somente a partir dos 18 anos. Então, quando a gente pensa de um lado, de uma ponta dessa discussão sobre a questão do voto, que é facultativo para o menor de idade, e a questão da criminalidade tem um outro viés, um outro aspecto. Sempre que a gente pense em relação à votação no coletivo, ele está pensando como um todo, não exclusivamente para ele. Porém, quando ele assume ou faz a escolha do ponto de vista criminológico, eu vou partir para esse viés, é uma escolha individual. A gente estuda isso dentro de economia, dentro de sociologia, sobre as escolhas do indivíduo, sobre as escolhas individuais. E um dos especialistas que trabalha a questão do crime, ele trabalha muito esse aspecto da escolha individual. Então, aqui é uma escolha individual dele, que vai afetar somente a vida dele, diferentemente do voto, que vem num contexto geral. O que nós temos hoje no Brasil, nós verificamos muito essa questão, da questão do crime, a gente observa a questão... aqui uma dicotomia, a questão da vingança e a questão da reabilitação desse indivíduo. O que a gente quer de fato quando esse indivíduo vai para o sistema prisional? Seria o quê? Uma readaptação dele para o meio social, para que ele volte melhor no meio social. Então, teria que observar esses aspectos. Seria muito leviano a gente dar somente uma opinião sem fazer toda essa pesquisa sociológica e antropológica sobre o assunto. Professora, a professora acredita que isso venha de um tratamento, de uma criação familiar, esses delitos desses jovens acima de 16 anos? Isso. Quando a gente observa essa questão de criminologia ou de algum desvio do indivíduo, a gente vai ter sempre essa ponta aí do iceberg, que é em relação à família. A criação familiar é um ponto muito importante para a sociedade. A questão da família. Independe como é a sua família. Se a sua família são seus avós, se a sua família é um pai com mãe, isso não é sobre isso. É em relação a você ter um discernimento, a você ter um apoio dentro da família, um incentivo para a educação, pensar em valores, em éticas. Então, sim, a família é primordial para a gente pensar num indivíduo, um indivíduo que esteja pensando no coletivo, que esteja pensando em coisas melhores, não é verdade? Até para ficar claro que mesmo que as pessoas acusem, por ser menor, ser um eleitor, está tendo uma responsabilidade, ele não é obrigado, Exatamente. O voto para o menor, ele é facultativo. Então, o que nós temos aqui quando a gente pensa no menor? Nós temos um sujeito em desenvolvimento. O que é um sujeito em desenvolvimento? É um sujeito que precisa de proteção. Proteção do Estado, proteção da família, não é? Então, assim, por isso nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem justamente para fazer essa proteção desse indivíduo. Então, esse sujeito em
desenvolvimento, será que realmente ele tem uma capacidade de discernir as ações, as consequências das ações? Né? Se a gente pensar num adolescente que pega um veículo e sai em alta velocidade, ele tem, né, o adolescente ele é muito impulsivo, ele toma decisões muito, né, rápidas, não pensa nas consequências, que ele pode, para além de pegar o veículo, sofrer um acidente ou atropelar uma pessoa. Então, é muito difícil, ele está em desenvolvimento, ele não tem, eu acredito, né, e dos estudos que eu tenho feito, das leituras, pensando do ponto de vista sociológico, que ele não tem esse amadurecimento das consequências das ações. Não é? E hoje em dia a gente tem visto também um amadurecimento mais tardio das gerações. Imagine, com 16 anos, será que tem? Né? Então, é sobre essas questões que a gente precisa trabalhar, fazer a análise, olhar com mais humanidade, olhar com mais carinho também para esse indivíduo. Né? Não é passar a mão, não é defender, não, mas você olhar do ponto de vista sociológico e não sociológico. Se a gente pensar até em relação à questão de saúde, psicológica desse indivíduo, ele tem maturidade, com 16 anos, de entender as consequências dos crimes? Né? E outra coisa, quando a gente pensa em relação a isso, é uma minoria, quando a gente coloca lá, né? Quantos são os menores infratores? Quantos são os desviantes que a gente estuda na sociologia? Né? Aqueles que se desviam, que estão na marginalidade. São menos do que os que não estão. A prof tem um número específico assim desses menores que estão no sistema prisional? Uma quantidade dentro do Estado, para a gente ter uma ideia? Sim, eu peguei um dado hoje na Agência Brasil, que ela fala sobre o número de presos e menores infratores que estão, né, cumprindo medidas protetivas. Nós temos quase 6 mil presos e menores irão votar. Então, são 5.973 presos hoje em 21 estados que irão, então, estar cumprindo, né, essa obrigação, os presos, e os menores são facultativos, eles não são obrigados a votar. O que eles observaram numa pesquisa que eles fizeram, a Agência Brasil? Eles observaram que cada vez mais nós temos a idade reduzida dos criminosos, eles são analfabetos e a maioria deles não tem título de eleitor. Veja, se a gente pensar sobre isso, né? Ele nem se interessa sobre isso, ele não tem o título de eleitor. Né? Então, muitos dos presos que estão lá, os que têm título, irão votar, mas alguns nem têm título. Tá? Então, a gente tem que pensar sobre tudo isso, qual é a realidade desses indivíduos. Eles compreendem o que é cidadania, que responsabilidade isso traz. Não é? Porque quando eu elejo uma pessoa, eu não elejo sozinha, né? Então, a gente divide essa responsabilidade. Agora, no momento que eu aumento eu reduzo essa maioridade penal, é uma coisa complexa para a gente pensar, né? Onde é que eles estarão indo? A gente vê que o sistema prisional hoje é muito difícil de fazer essa reeducação do indivíduo, de trazer ele para a sociedade, e se a gente coloca ele tão cedo lá, né? Para que caminho vai? O que ele pode trazer de contribuição para esse indivíduo em relação à educação, à ressocialização. Então, é um aspecto bastante... Né? Eu confesso a vocês que um tempo atrás eu fui muito adepta, assim, eu era muito defensora dessa tese da redução da maioridade penal, mas analisando, estudando, vendo essa realidade, vendo a realidade dos indivíduos, você passa a mudar um pouco esse pensamento também em relação a essas situações, não é? Isso demonstra que o que a população se preocupa muito com esses menores infratores, né, a respeito de eleição, eles são os que menos estão preocupados, né? Isso. E hoje, então, o interesse do voto é da classe média para cima. Eu acho que de todas as classes, né? De todas as classes sociais, eles têm interesse, sim, em votar, a gente vai ver isso. E outra coisa que eu observei falando nisso, que os próprios candidatos não se interessam pelo sistema prisional, pelos encarcerados. Por quê? Porque vai pouca representatividade, né? Eles vão ter poucos votos lá dentro, então os próprios candidatos não vão angariar votos nesses espaços, não é? Mas não sei se é só a classe social, né, a mais elevada. Todos têm direito ao voto, todos Sim. votam, né? E geralmente as pessoas com uma classe menos favorecidas são as que realmente buscam os direitos através dos seus candidatos, né? Tá, ok. Vamos então à segunda pergunta. Professora Dani,
quais os crimes eleitorais mais praticados atualmente e quais são as características sociológicas que conduzem à produção de um crime eleitoral? Olha, eu observei aqui 5 crimes que a gente tem visto mais, né? Nós temos lá compra de votos. Então, quem é que se submete a uma compra de votos? É uma pessoa que tem, né, uma desigualdade social, uma pessoa que precisa, e aí, né, o candidato vê sobre isso, que essa pessoa precisa, né? Então, a compra de votos, a questão da boca de urna, chuva de santinhos que eles falam, né, quando eles despacham muitos santinhos na noite anterior ali à eleição. Outra questão, a utilização da máquina pública para fazer a campanha deles, então também é um crime bastante corriqueiro. Coação ou ameaça, dependendo de uma comunidade onde você vive, que tem um candidato lá. Então, tem essa questão da coação, sim, ou a pessoa ser ameaçada para votar, é bastante corriqueiro, né? Então, a gente observou mais esses crimes aqui, esses 5 crimes, e alguns também a gente observa sobre falsidade ideológica, a pessoa colocar alguma informação a respeito dela própria, o candidato, né, que não é verídica. Então, esse também é um crime. Né? Esse induzimento que o político faz com a sociedade, isso também afeta muito? Seria como se fosse um crime também, a promessa? Você prometer e não cumprir, né? Eu acho que a gente vive um período também de uma falta de educação cívica, né, do indivíduo, está percebendo sobre isso. Claro que vivemos hoje um momento diferenciado em razão de redes sociais, onde toda essa informação é conduzida, é mais rápida, que chegue, né, a gente tem acesso mais rápido, mas em relação a crime, não saberia realmente te dizer se é um crime, né, uma mentira, né? Você fazer uma promessa e não cumprir. Se for crime, vai muita gente presa. Vai muita gente presa. Verdade, sobre isso, né? Mas o que a gente observa nesses crimes específicos, vamos imaginar ali compra de votos ou ameaça, que justamente, né? Quem é que se submete a vender o seu voto? Né? A gente vai estar muito observando a questão sociológica da desigualdade social. Então, a gente observa isso. Tanto que foi proibido muita coisa, né? Sim. Igual a professora falou, a chuva de santinho, tinha muito entrega de combustível, né? Sim. Então isso foi eliminando com o tempo, né? Uhum. Acredito que vai melhorando, né? Mas nunca fica na perfeição de acabar. Exatamente. Eu acho que um fato também primordial da gente pensar sobre é a questão da impunidade. Né? Até que ponto está sendo? Né? Porque a impunidade ela cria um ciclo vicioso de cometer esse delito. Né? Então, ele foi punido em relação a isso, foi cassado, de repente, esse direito. Né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. A impunidade ela leva a... É como fosse uma motivação, um motor motivacional para que as coisas aconteçam erradas. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, de repente pensar, né, numa reestruturação de leis. É um universo bastante extenso para a gente pensar. Refletir começar pelos municípios, né, e assim por diante. Isso. Né? De eleições municipais, depois, né, as estaduais, as nacionais. Assim então, a gente pensar muito sobre isso, votar com bastante consciência, né, e sempre pensar assim, com carinho em relação a isso. Porque é aquilo que ele fala, né, em relação ao ressocializar ou à vingança. Mas quando a gente pensa, quando é um outro adolescente que comete crime, mas quando o adolescente é um filho ou alguém próximo, como é que eu olho para isso? Né? Que questões tem. Então, é muita coisa para a gente trabalhar mesmo, né? Do ponto de vista sociológico, do ponto de vista penal, do ponto de vista eleitoral. É um tema que tem aí pano para manga. Estende bastante. Alguma pergunta? Tá. Certo. Tudo ok? Então, quero agradecer a nossa professora, mestre Daniele Sanderson. Muito obrigado, né? E agradecer a todos que estão nos assistindo. E até breve.